E aí, pessoal, como que vocês estão? Tudo certo? Então, Márcio Forte e o Cabelinho, estou aqui, estão com saudades do Clube Sport Show? Pois saibam que a segunda temporada já está começando a ser pensada. Ela vai voltar, obviamente, em 2023. Um por ano, né? Não adianta. Vai ser muita coisa legal, vai ter muita história e a gente já está começando a formatar ela. Mas a gente, né, não pode deixar vocês sem um bônus track, sem uma ajudinha pra vocês. Então, a gente gravou um episódio muito especial com o Ramiro Mosquen Benetti, atleta que joga no Corinthians no momento, veio aqui bater um papo conosco. Junto com ele tava o seu pai, seu empresário, Gilney Benetti, e também, junto comigo, tava o William Funk, nosso parceiro do Clube Esporte Clube, tava junto comigo, batemos um papo bem bacana. Então, de cortesia, de bônus da primeira temporada do Clube Sport Show, a gente vai entregar para vocês um episódio muito legal com o Ramiro Benetti aqui no Clube Sport Show. Espero que vocês gostem, sempre lembrando que em 2023 vem a nova temporada do Clube Sport Show. Salve, salve, pessoal! De volta à segunda temporada do Clube Sport Show na rádio que você vê, nos nossos canais, principalmente no nosso YouTube. Continua dando joinha, prestigiando. E para abrir as temporadas e os trabalhos da nossa segunda temporada, nós temos um convidado muito, mas muito especial. Mas antes, a estrela móvel que vai me ajudar nessa árdua missão de entrevistar essas duas pessoas, essas duas joias da nossa região, eu vou ter que apresentar primeiro. Will Funk, muito obrigado pela tua presença. Boa tarde, Cabelinho. Tu tá dando boa tarde, mas a gente não sabe se vai ser tarde. Um abraço pra quem nos assiste aí, independente do horário, né? Cara, que honra estar aqui presente do lado dessas duas feras aí, Ramirinho, Gilney. Obrigado pelo convite, cara. Só agradecer. Eu que agradeço. Começar entrevistando ele, né? Apresentando ele, que é do meio, é do ramo, há muito tempo ele convive com a comunidade de Gramado, principalmente, mas já colaborou até com a rádio em Canela. Gilney Benetti, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer estar aqui com os amigos nesse momento ímpar. É verdade, olha, eu tenho muita honra de ter comigo aqui Ramiro Mosquen Benetti, atleta profissional, jogando nos Emirados hoje cara, me ajuda a falar. Tava Aluaça. Aluaça. Nem eu sei pronunciar direito. Cara, muito obrigado por aceitar o convite. A gente vai falar sobre várias coisas aqui, cara. Não necessariamente apenas sobre a vida profissional. A gente fala pra comunidade de Canela e Gramado e a gente conta histórias. E te ter aqui é uma honra e ainda mais pra brilhantar a primeira edição dessa segunda temporada. Bem-vindo, cara. Valeu, muito obrigado pelo convite aí. O Joãozinho, nosso empresário JP, né? Ali nos bastidores. Ele tá esperando pra pegar a gorjetinha depois, né? Depois a gente acerta isso. Valeu, obrigado pelo convite aí com o Will, Cabelinho, com o pai aí, poder contar um pouco de mentira aí pro pessoal. Ô, Ramiro, eu quero começar pelo final, né? Porque tu tá voltando, né? E eu não sei se tá acabando o teu empréstimo lá, só me conta um pouquinho como é que tá a tua situação de momento. Eu fui emprestado um ano para um Clube dos Emirados, e aí voltei agora, tá encerrando meu vínculo dia 30 desse mês. E aí tenho mais 6 meses no Corinthians até dezembro. Então acredito que até o momento tudo indica para que eu retorne ao Corinthians até o final da temporada e depois fico livre no mercado. Tu já pode assinar um pré-contrato, é isso? A partir de 1º de julho eu já posso assinar pré-contrato. E o teu empresário já tem aí sondagens? O pessoal tá trabalhando. Tá trabalhando? Estamos em contato aí, estamos lidando. E ali pros lados do Maitá, em Porto Alegre, ali tem alguma coisinha, não? Que dá pra antecipar? Tudo é possível, tudo né? Vale a pena ver de novo? Cara, tudo que nós precisamos, né, Joãozinho? Ramiro, vamos voltar lá atrás, porque tu é um cara formado na Guerreiro, provavelmente como 99% dos boleiros. Eu sou um deles, né? Só que eu não dei certo, obviamente, como muita gente já me viu jogando. Eu não fui pra frente por motivos óbvios, né? Somos dois. Certo. Cara, conta um pouquinho do teu início, principalmente porque não é fácil tu sair do teu conforto, do teu lar, né? E tu ir tentar a sorte, mesmo que seja em Caxias do Sul. Eu morei em Caxias do Sul, pra te ganhar um bom dia daqueles gringos não é fácil, né? Cara, comecei na Guerreiro com 4 anos, né? E joguei até os 11 futsal.
Aí numa colônia de férias da Guerreiro, que ele na época convidou o Pelé pra fazer parte da colônia de férias ali. E criança fominha não ficava em casa, né? Vamos pra Guerreiro jogar bola. E aí o Pelé me viu treinando futsal e me fez o convite pra jogar a Copa Cidade Verde com ele, com o time de Três Coroas. E fominha, eu falei, professor, faz 1000 anos que eu não jogo futebol de campo. Em Gramado nunca foi... agora tem o Independente, tem outros times, né, que tem o futebol de campo, mas na época não tinha, né? Eu falei, cara, o futebol de campo não é muito minha praia, mas pra jogar bola a gente dá um jeito, né? E aí disputei a Copa Cidade Verde com o Pelé e ali recebi o convite para ir pro Juventude. Aí com 11 anos eu fui pro Juventude. Em 2005, primeiro ano, eu me deslocava 2 vezes por semana para Caxias. E aí em 2006 eu falei, ou eu vou morar em Caxias ou eu vou largar, porque... Aquela estradinha. E sempre sozinho. 2006 tu tinha 13, né? De 12 para 13. Inicio o ano com 12, é o ano que eu faço 13. E daí eu falei, ou eu vou morar em Caxias lá ou vou abandonar. Porque, cara, eu era uma criança, né? E eu fazia esse trajeto sozinho. Muitas das vezes o cobrador nem me deixava subir no ônibus, porque tinha aquela questão de ter autorização de adulto. E eu tava sempre sozinho. Chorava em ônibus. Não era fácil, assim, porque eu era uma criança, na verdade, né? Então, tá saindo do elo familiar, assim, do núcleo familiar para tá iniciando uma estrada dentro do futebol. E aí, em 2006, eu fui para Caxias, fui morar com a minha tia lá. E aí, iniciei toda a minha trajetória. E daí, longe de Gramado já, né? Daí, primeiro ano, em 2005, eu ainda jogava na Guerreiro, jogava meu tênisinho. Daí, em 2006, quando eu fui para Caxias, aí... foquei só no futebol, daí que eu inicio de verdade. Quase foi um atleta, quase foi um tenista também, profissional. Eu também quase fui um ainda bem tenista. que não, porque com essa altura pro tênis ia ser mais trabalhoso. Tem o Diego Schwartzman, que mas é o único, né? Mas a gente tem não, que mas citar, né? com Deixa certeza, eu acrescentar uma questão importante aí importante do ponto de vista histórico, assim. Quando surgiu essa oportunidade do Ramiro jogar a Copa Cidade Verde, lá que Pelé convidou, o Ramiro, pai, vou jogar. E eu louco de vontade de ver ele jogar futebol, de beleza. Daí foi treinar num dia, daí voltou, disse, que dia vai ser? Daí ele chegou e disse, o torneio lá, a Copa Cidade Verde vai ser data tal. Daí eu digo, não, esquece que a tua mãe já tão programado pra ir pra praia, a tua mãe tá indo, nós já programamos, coisa e tal, esquece que não vai jogar. Daí o Ramiro com a cara assim meio de choro, pai, podia ser a oportunidade da minha vida, não sei o quê. Me falou assim e eu pensei, eu louco de vontade. Daí combinei com a mãe dela, disse, então vamos fazer o seguinte, vocês vão e eu fico aqui essa semana com o Ramiro, acompanha aqui o torneio e quando terminar, daí nós vamos. Acabamos indo de moto naquela vez, né? E aí que teve a oportunidade de jogar, e aí surgiu aí o Juventude, o Grêmio e o Cruzeiro. Convidaram ele a partir dessa Copa Verde. Da Copa Cidade Verde. Se destacou, foi um dos destaques. E aí foi, né? Daí o primeiro ano, daí do Juventude, ele estudava... nós tínhamos trocado a escola da tarde para manhã, por causa do tênis, porque ele jogou 3, 4 torneios estadual, 2 ele ficou campeão e 2 ficou vice, assim. Era ruim. Numa brincadeirinha, assim. Não é que era ruim, é que eu sou baixinho, sempre fui baixinho, né? Para! Naquela época não mudava tanto, baixinho e competitivo, né? Sem dúvida. Eu não vou contar aqui... O problema é que depois os outros foram crescendo e tu ficou, eu fiquei, né? Eu nem vou contar os detalhes aqui do tênis, que também valeria fazer uma parte pode aqui. Contar, mas daí essa história de mudamos, o Ramiro leva a gente, jogou o torneio, ganhou, coisa e tal. Vou botar a estudar de manhã. E aí, de tarde, ele pode fazer uma aula, porque só fazia aula coletiva de tênis, né? Botar de tarde para dar uma aula particular e com os adversários mais fortes, coisa e tal. E aí surgiu a Copa Cidade Verde, aí quando nós fomos lá, onde é que vamos, não sei o quê. Não, mas vamos Juventude aqui, é mais próximo, lá atrás de Cruzeiro, lá em Minas, o Porto Alegre. Foi pela proximidade, eu ia fazer essa pergunta. Proximidade, quer dizer, era uma criança, mas eu acho que na verdade também o que contou, que eu lembro da época, foi que quem fez o convite pro Juventude foi o treinador da categoria. Entendi. Que é o Sandro, então ele fez o contato... Não tinha um intermediário, de repente. Não, foi contato direto com o treinador, assim, entendeu? Então, o treinador te viu jogar, te fez o convite, a atenção que o Juventude dá. É um clube menor, é um clube que tem um certo carisma diferente, assim, E aí depois eu vivenciei isso aí dentro do clube, mas na época o contato direto com o treinador e o convite vindo dele, dos diretores, acho que... E aí eu tinha minhas tias morando em Caxias, que também já era um plano de ter essa proximidade, então foi o destino que a gente escolheu. E aí o primeiro ano, só para concluir daí o primeiro... estudava de manhã, daí terminava a aula 15 pro meio-dia, só que ele tinha que estar na parada de ônibus 15 pro meio-dia.
Então eu ia até a escola, estudava ali na avenida, na Presidente Vargas, escola municipal. Aí eu pegava ele às 11h30, só trocava a mochila da aula pela mochila do futebol, com um sanduíche dentro e largava na parada de ônibus. Pegava o pinga-pinga e ia pra Caxias. Chegava em Caxias e ia até o Jacone. Desembarcava na rodoviária, que é 2 quadras ali, mas fazia isso. E às vezes na volta ele conseguia pegar o ônibus das 5h30, chegava às 7. Mas às vezes, conforme o horário do treino, pegava o ônibus das 7, 7h30, chegava às 9h30 da noite. Outro dia de manhã cedinho. Primeiro ano foi assim. Primeiro ano foi assim. O pinga-pinga, ele é brabo, né? E consegui estudar ainda. E não rodou. Não, de manhã não. O pinga-pinga de Caxias, foi sempre muito aplicado. Cara, tem que ser era brabo. Não sei se existe hoje, mas era brabo. Existe. Chegou a ser colega do Igor, né? Do irmão, né? Colega do Santos Dumont dele. Cara, e aí eu já vou pra outra pergunta, porque principalmente a partir dos anos 2005, 2006, eu via muito essa mentalidade, como colorado que eu sou, pelas declarações do Fernando Carvalho, que é um dirigente histórico, que é a altura. Tu sofreu muito pela tua altura nas categorias de base? Tipo, das pessoas te olharem, tipo, pô, esse cara... Sofre aquele preconceito, né? Quando as pessoas não te conhecem, quando vê a primeira imagem, sofre. Mas como eu comecei a criar um vínculo com o clube, já tava lá há mais tempo... Passou. Meio que esquece, assim, mas a primeira impressão, aquela... Quando chega, sempre cria um certo... será que vai? Será que não? Jogador pequeno não joga. Na dupla Grenal tinha muito disso. Tinha, né? Tinha muito disso. E aí tu vai pro Grêmio, com o passar do tempo, isso se perdeu um pouco. Porque teve não só eu, mas teve muitos jogadores franzinos, não só baixos, mas também de porte físico magro, assim, que ou mandaram embora, ou não vingou, que o Grêmio Inter não aceitava, ia para outros clubes e às vezes dava certo, entendeu? Então era um preconceito que foi se perdendo com o passar do tempo, na minha opinião. Assim, eu acho que hoje não conta mais tanto. O que importa é bola no pé e projeção de futuro, porque tu vê que às vezes o atleta, a criança demora mais a maturar, que chama, né? Então ela vai se desenvolver mais depois dos 15, perto dos 18, ele tem aquele estirão de massa muscular, de altura. Então acho que isso se perdeu um pouco no caminho, felizmente. Mas tinha 2 coisas aí, Ramiro, que é importante dizer. Nós tinha uma pressão, eu digo na qualidade de pai, que ia lá assistir, os caras diziam, se o Ramiro tivesse 5 centímetros mais, já estaria na Europa, porque não sei o quê, porque aquele conceito de jogador europeu tudo alto, coisa e tal, e aquela história. Nós chegamos, o Ramiro chegou aí no tratamento lá com o médico, nós chegamos a tentar fazer um tratamento para ganhar altura, que também não... Acho que não deu certo, né? E de repente foi bom, Mas tinha essa pressão. E aí eu particularmente olhava assim, as categorias de base ali, acompanhava em todo jogo, olhava de porque a gente joga, olha assim, o esporte, a raça negra lá é mais forte e mais competitiva. Isso nós podemos olhar em todo esporte. A gente vai ver a quantidade de negros, a raça negra, mais competitiva, o biotipo é mais competitivo. Daí tu olhava assim, 70% era negros e os outros 30% era alto. Daí eu pensava, a peleia vai ser dura, né? Nós somos negros. Baixinho, então a peleia vai ser dura. Vai ter que se mexer, né? Eu digo, tem que treinar mais, tem que se puxar mais que os outros, né? E Ramiro, quando tu tava na base do Juventude, tu jogava de segundo volante? Primeiro volante? De tudo, lateral? Tudo. Até zagueiro eu fui. Até zagueiro? Até zagueiro. Jogavam 3 zagueiros, me Só botava na pela sobra. Direita, ali, na sobra mesmo. Na sobra. Tinha um menino da categoria acima que jogava nessa formação e também era baixinho. E aí o treinador tentou fazer a mesma coisa comigo, então passei por todos os setores. Isso te deu provavelmente uma das coisas que eu mais te admiro, que é consciência tática, né? Cara, isso vem até desde a Guerreiro, assim, desde a época do Sérgio também, sempre... Só não jogava, se eu não me engano, de pivô, assim, era uma posição que não era... Fazer gol não era do meu feitio, assim, mas... Vai me faz gol em Grenal, daí aí não tem, né? Umzinho mas só, fez, né? Essa questão da consciência tática que tu comentou, eu tenho uma história boa pra contar, que eu fui pra Porto Alegre num treino do Grêmio em 2013. Tu tinha recém-chegado, né? E o treino era lá no Olímpico ainda. Eu acho que o CT não tava pronto. Suplementar. E tava sendo dentro do estádio nesse dia que eu fui, lá no campo mesmo. E eu tinha uns compromissos em Porto Alegre profissionais de manhã e de tarde me liberei e fui lá. O Ramiro tá treinando, vou lá ver. O Renato tinha recém-chegado, era julho de 2013. E eu lembro direitinho, cara. O Renato tava mais observando só. E quem tava dando treino era o auxiliar, né, o Mendes. E ele chamava, cara, Alexandre praticamente 90% das vezes, quem ele chamava pra beira do campo pra passar instruções era o Ramiro. Desde a chegada dele no Grêmio,
E ele passava as instruções pro Ramiro, o Ramiro entrava no campo de novo e chegava lá numa rodinha e dizia assim. A primeira passagem do Renato pelo Grêmio, quando ele fez aquele esquema Segunda, 2013. Primeira dele foi 2010 ou 11. 10 e 11. Mas contigo foi... Comigo foi em 13. 13, né? Ele tem 3 passagens. Sim, né? Mas a primeira passagem dele contigo, que foi aquele esquema com 3 zagueiros e 3 meias, né? Casinha bem fechada. Que daí tu fez aquele gol contra o Vasco e aí a coisa degringolou. Eu falei, mas o que tá acontecendo com esse Grêmio? Isso. Que daí tu fez um golaço. Terminamos em segundo esse brasileiro. Tu fez um golaço contra o Vasco, né? E me chamou muito a atenção, porque na época o Ramiro tinha 20 anos. Sim. E tinha uns cascudos naquele grupo. O Vasco ainda era o Luxemburgo. O Barcos, o lateral lá, o... Cris, o Pará, o Fábio Aurélio, o Souza, Fernando, era bom aquele Kleber. Cara, Barcos, e o Ramirinho lá com 20 anos, recém-chegado, já dando... já comandando ali. Contra o Vasco, era o Renato já ou era o Vanderlei? Era o Renato já, né? Era o Renato. Porque subiu, o Ramiro subiu... Eu fiz 3 jogos com o Vanderlei, eu subi com o Vanderlei, né, profissional. E aí, em 3 jogos, ele foi demitido e aí o Renato assumiu. E o Vanderlei deixou... 3 de 5, né? Teu primeiro jogo profissional foi em Santos, né? Foi em Santos. Foi lá na Vila, eu lembro que foi relacionado. Isso aí. Foi na Vila. Chegou a entrar nesse jogo, né? Entrei no segundo tempo. E como é... Parecia um botijão de gás com a camisa 36. Exato. Não, a camisa enorme e os calção enormes. Parecia um botijãozinho de gás correndo no campo. Achei que as pernas estavam meio pesadas, mas tu entrou bem. Não lembro direitinho. Não, entrou bem. Ramiro, e como é que foi pra ti? Obviamente, não desmerecendo o Juventude, claro, porque é o nosso terceiro time aqui, o time próximo, e que te deu as oportunidades pra te estar onde está hoje. Mas como é que foi pra ti chegar num clube que é do teu coração, um clube de massa, um clube que a gente sabe a pressão que tem? Como é que é pra te entrar dentro de um campo assim? Dizer, meu Deus do céu, eu tô no Grêmio agora e tô... Cabelinho, pra te ser sincero, pra mim, quando tu te torna profissional e tu tá no meio, claro que tu fica muito feliz, mas não é igual tu ver como torcedor, uau, chegou no Grêmio, sabe? Eu tava no Juventude jogando a Série D, então tava na última divisão do cenário nacional, né? Naquele momento. E quando veio a oportunidade do Grêmio, tu pensava em trocar a Série D pela Série A, não. Então não tinha nem dúvida. Não, óbvio, né? Entendeu? Tipo assim, pô, tô indo pra jogar na melhor divisão do Brasil. E aí, a oportunidade foi mais jogadores juntos, a gente aceitou na hora. Foi tu, eu, Alex, Bressan, Moisés, Foma, Paulinho, isso, foi uma galera. Né? Foi uma galera. A gente foi num que eles chamavam de pacotão, né? E aí o Alex e o Bressan chegaram e ficaram no profissional. E o Moisés também, eu acho, e o Foma, e eu e o Paulinho fomos pro Sub-20. E eu já tava 2 anos no profissional do Juventude. E aí quando eu fui pro Sub-20 do Grêmio, eu falei pro pai, não, pai, Sub-20 eu não quero mais. Se é pra ficar no Sub-20 do Grêmio, eu fico no profissional da Juventude. Cara, porque profissional tu vê coisas que na base tu não sabe, e na base tu vê coisas que não existe mais no profissional, sabe? Eu já tava com uma cabeça de mentalidade profissional. Eu falei, cara, por mais que seja Grêmio, eu quero continuar no profissional, então eu quero voltar pro Juventude. E daí o pai falou, não, fica no Grêmio, que a gente vamos entender que é uma oportunidade de estar num clube maior, mesmo sendo no Sub-20, do que ficar no profissional da Juventude. Daí eu falei, tá, eu vou ficar, mas... não vou esperar muito tempo. Validade. É com prazo de validade. Eu vou dar meu melhor aqui me matar, mas eu quero estar lá em cima também. Eu quero estar no profissional. Aí quando eu recebi o convite numa sexta-feira, eu cheguei do treino do Sub-20, o treinador me falou, amanhã tu te apresenta no profissional, faz o treino de sábado de manhã que tu vai viajar pra Santos com a equipe principal, porque os volantes estavam tudo machucado e suspenso. Eu falei, vambora. Liguei pro pai, vou treinar com o profissional e... essa chance é a minha e deu, já era o que eu precisava. E aí fui pro jogo, fui pro jogo fazendo um rachão, tipo, de véspera de... Então tu não imagina que vai entrar, sabe? O treinador nem sabia quem eu era, provavelmente, assim, sabe? Não tinha me acompanhado. Eu não sei como é que eu fui parar, se foi ele, se foi o diretor, se é um diretor da base, treinador da base que indica isso, tu acaba que não fica sabendo. E aí recebi a oportunidade com o Vanderlei e dá 10 minutos, 15 minutos do segundo tempo, ele fala, Vem aquele baixinho lá, Baixinho, caralho. Direitinho dá o baixinho, jogo. Caralho, lá, meu filho. Vem, meu filho, tá certo? Tô com o projeto pra ti, projeto. Cara, ele me chamou e ele não queria nem saber que se era 15 anos, 20 anos, baixinho, alto, eu preciso do volante, tu vai pra cancha. E resolve. Vai e me mostra. E aí eu tive ali 30 minutos, 35 minutos que mudaram a minha vida. Que se tu entra ali e vai mal, meu amigo... O futebol é isso, ele não, a oportunidade vem. Se tu tá preparado, se tu não tá, aí é... Pra tu ver como é que é, né? Eu tava falando que muitas vezes a torcida acaba criando algumas coisas que acabam marcando. O Inter, pra quem tá vendo, enfim, 2 dias atrás o Inter jogou contra o Santos na Vila. O Inter tomou um gol que até foi anulado pelo Eduardo Bauerman, zagueiro. O Eduardo Bauerman estreou, segundo jogo do Inter na temporada contra o Veranópolis, falhou.
A torcida do Inter não descansou enquanto o Eduardo Barman não foi embora. Uma falha contra o Veranópolis, segunda partida da temporada, um guri que subiu da base. Tá no Santos, titular, jogando bem. Podia estar aí no Inter, né? Muitas vezes é a paciência também com a gurizada e a primeira estreia começa aquela maneira, melhor voltar a estudar, sabe? E aí muitas vezes contratam um jogador a preço de ouro e ficam ali, não, isso aí... Mas acima de tudo, Cabelinho, eu sempre uso uma frase do Fernandão quando chegou no Inter para ser auxiliar técnico e ele disse, eu sempre uso isso, acima de tudo é a personalidade do atleta, ele tá preparado, isso que o Ramiro disse, preparado fisicamente, mas mais do que isso, psicologicamente, entendeu? O que faz a diferença é a força mental. Claro. É isso que faz a diferença, não é o próprio fato de eventualmente entrar e não dar certo no jogo e dizer, pô, acabou minha carreira, coisa e tal. Não, eu acredito em mim. O cara tem que ter a personalidade e a convicção de que ele pode chegar a algum lugar, independente de que todo mundo possa eventualmente isso, né? Desacreditar dele. Não interessa que os outros desacreditem de mim. O importante é eu acreditar em mim. E minha força, meu treino, e eu focar e vou mostrar que eu posso. Né, Junei? Pra mim mesmo, né? E também a personalidade de quem tá bancando ele. Dirigentes, treinador, auxiliar técnico. Porque que muitas vezes falta isso, né? Mas isso falta o atleta, ele mostra pros caras, sabe? Sim, mas a falha ela pode acontecer. É um jogador jovem, sim, como tu citou o caso do Eduardo, é um jogador jovem, defensor. Qualquer falha que o defensor tiver pode comprometer. Estoura. O atacante pode errar um gol. Ele pode errar pode errar duas, ele até pode ser cobrado, mas não igual um zagueiro quando falha. Aí é que tá, né? Entendeu? Então a parte defensiva ela é mais perigosa. Sim, o goleiro falhou, acabou. E aí vai da comissão técnica, vai do clube dar o suporte pro atleta. Na época não teve. Não teve. Hoje tá bem, passou pelo América. América e Santos agora. E agora tá no Santos titular. E tá bem, é isso muitas vezes que eu falo, né? Obviamente o Ramiro aproveitou a chance. Né? E continuou. E aí vem o Renato. Não sei como que tu lida com o Renato pra tua carreira. Cara, ele foi o cara que me deu a oportunidade em 2013, né? Eu subi com o Vanderlei, mas o Renato é o cara que me dá a oportunidade de estar entre os 11 do Grêmio, né? Na chegada dele. E depois, em 16, quando ele volta, eu tô no meu pior momento profissional, assim, voltando de lesão, sendo vaiado pela torcida. E ele que me dá o voto de confiança de novo, né? Ele falou, cara, eu já te conheço teu trabalho, eu não dou bola porque falo lá fora tu pode deixar comigo, que quem manda aqui sou eu e eu, desculpa o termo, mas eu tô cagando porque que arquibancada e porque os caras estão falando, quem escala os 11 sou eu e eu vou arrumar lugar pra ti no time. Ele te deu uma confiança. É isso. Ele falou, só faz o teu trabalho que eu já conheço, que o resto é comigo. E aí foi isso, aí o primeiro, eu não me lembro se foi o primeiro jogo que eu joguei titular com ele nessa volta dele, foi o do Palmeiras, que daí, não, acho que foi o do Atlético Paranaense? Não, Atlético eu não joguei. Não jogou? Não joguei, acho que foi do Palmeiras. É o jogo que ele me coloca e é quando eu faço o gol. Faz o gol. E aí ali vira uma chave. Tipo, logo na primeira oportunidade que ele me dá, ele vira uma chave pra mim. Entendeu? Então, pô, foi um pai pra mim, me abriu porta pra caramba e aí dentro de campo eu tinha que fazer por merecer. Ele dá a oportunidade, ele dá a confiança, mas se não for recíproco, ele não vai ficar botando o nome dele na reta, né? Então... eu sou muito grato a ele por ter me dado a oportunidade em 2013 e depois em 2016 também. Essa virada de chave, sem dúvida nenhuma, foi muito por conta dele, né? Por conta dessa oportunidade, dessa confiança que ele me deu. Eu sempre tive uma relação com o Ramirinho desde de pequeno, né? Na escola, na Guerreiro e coisa. E se mantém até hoje, a gente se vê de vez em quando aí, conversa. Mas assim, com relação ao Ramiro, jogador, enquanto eu torcedor para com o Ramiro, é quase uma relação de idolatria, né? Porque acredito. O Ramiro fez parte de um grupo multicampeão, né? E quando a gente fala fazer parte, não é fazer parte, tava ali compondo o grupo. Ele era uma peça-chave, né? Peça-chave nesse time do Renato aí. Campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, da Recopa, dos Gaúchos, né? Que teve também, enfim. Então, pô... espetáculo. E estamos aí hoje, né? O resto é história. Cara, aí a minha pergunta que eu tenho que fazer desse time do Grêmio da Copa do Brasil, porque foi um... se tu pegar, foi um carrossel essa temporada, né? Porque tava lá embaixo, tava praticamente eliminado da Copa do Brasil, né? E vai pros pênaltis, uma disputa de pênaltis mais maluca da história, onde o Everton tira a bola do cara que ia bater, do zagueiro que ia bater, erra o pênalti, que ia classificar o time do Atlético Paranaense, o Marcelo pega, né? E aí tudo acontece.
Quando que vocês viram que encaixou, tipo assim, cara, a gente vai ser campeão disso? Foi no jogo contra o Cruzeiro? Ou foi contra o Palmeiras? Eu acho que foi no primeiro jogo da semifinal, eu acho. Porque contra o Palmeiras em casa a gente ganha, faz um jogo bom, mas 2-1 tá Sim, tudo em aberto. E aí no jogo da volta contra o Palmeiras a gente joga contra o time reserva do Palmeiras. Sim. Não lembro se era 100% reserva ou se era um misto, porque eles estavam liderando o brasileiro. Isso, estavam Só que focados. o time reserva deles era uma Sim, máquina, dois né? times, Eles tinham são dois dois times, times. né? Então a gente vai pra jogar o jogo da volta no Allianz, estádio lotado, aquela atmosfera, e a gente sai perdendo 1-0. E a gente ganhou de 2-1, perdendo de 1-0 a gente tava fora, porque eles tinham feito gol fora de casa, né? E aí entra o Cebolinha pra nos salvar. Faz o gol. Entra o Cebolinha e acho que a primeira aparição milagrosa dele foi essa. Depois tiveram tantas outras que ele nos ajudou e foi uma peça importantíssima pra nós, né? Então, desafogava. Ali ele empata o jogo, nos dá a classificação. E aí na semifinal, no primeiro jogo, daí a gente começa a jogar por música, que a gente diz, né? Daí ali a gente... Teve aquele gol do Douglas, eu acho, nesse jogo, né? Foi gol contra o Cruzeiro, né? Mas que sai tocando de trás e... 2-0 aquele, né? Eu acho que foi contra o Cruzeiro, esse gol dele, gol que depois de viralizou. Gol de direitinha. Não, de canhota. Esse gol é de 2015. Esse eu não tava. Ah, isso é 2015. Esse é 2015. Mas é lá no Mineirão, né? né? Ele ultrapassa, o Juliano toca pro lado e ele bate cruzado. Esse é no Mineirão. Esse tá o Galhardo, o Wallace... É o embrião desse grupo que foi campeão da Copa do Brasil. O grupo foi se construindo com o tempo, ele não é do dia pra noite. Esse jogo contra o Cruzeiro tem aquele golaço do Luan, que o Luan dá uma... O Luan faz um golaço, ele bota chapadinha lá na... Ele tá parado com a bola e simplesmente ele faz um toque. Cara, o que ele tá fazendo? E o segundo gol é do Douglas, que o Marcelo toca uma bola pra mim, eu domino, toco pro Douglas, ele bate de direitinha, cruzadinha. Contra-ataque. Isso, ali foi do... E aí vai pra final contra o Atlético Mineiro e aí já foi, né? Porque o Grêmio passa por cima do Atlético Mineiro nos dois jogos. Né? A gente vai muito bem no jogo. Os dois jogos do Mineirão foi onde a gente garantiu... Um a gente garante vaga na semifinal e o outro praticamente a gente sela o título, né? Porque a gente ganha de 3-1 na casa dos caras. Não, o Atlético não jogando o jogo decisivo em casa. Jogando muita bola. Difícil. Não, jogamos muita bola. Além do resultado, o time era muito superior. Exatamente. Foi muito superior, exatamente. assim. Mas o Ramiro me disse uma vez, eu não esqueço também, ele comentou, pai, nós chegamos à final e ganhamos o título porque o time do Grêmio, vamos dizer assim, a equipe toda era muito limitada, era 10, 11 jogadores. O Ramiro disse, pai, nós chegamos porque ninguém se machucou e ninguém foi expulso, ninguém foi suspenso nos jogos finais. Porque os três times eram superiores, o Cruzeiro, o Atlético e o Palmeiras. E equipe eram superiores ao Grêmio. Eu acho que elenco, mas pela lógica, o Grêmio não ganha porque, sabe, era todo mundo pegando junto, assim, não era só a equipe. É que tava encaixado, né? Não, mas a equipe era a estrutura fora de campo. Eu fui em todos os jogos, nos voos. Quer dizer, tinha uma estrutura também fora de campo, né? Que eu acho que é importante, né, Ramiro? E essa história, assim, de todo mundo pegando junto, mas estrutura assim. fora de campo todos os clubes têm, né? Não, mas nessa vibe, assim, todo mundo fechado com a ideia de que nós temos que ganhar, aquela história de que é 15 anos sem título, do tempo, né? Na grande verdade, quem faz acontecer é quem tá dentro de campo, né? O pessoal que tá de fora, eles dão todo suporte, estruturam, treinamento, viagem, logística, mas quem faz acontecer realmente é quem tá dentro de campo. É os 11 que estão ali, mais os, na época, não lembro, acho que eram 3 substituições só, antes da pandemia, obviamente. Mais os 3 que entram, o banco que joga junto, que motiva, que no intervalo ajuda, quem tá... É isso o que faz tudo andar. E aí, quando dentro de campo as coisas dão certo, fica mais fácil de pessoal que tá fora controlar ou levar os louros muitas vezes, né? E aí chega na Libertadores, faz uma campanha irrepreensível, né? Não tem o que contestar da Libertadores do Grêmio, né? Vocês chegaram na Libertadores, eu acho que o grupo deu uma encorpada também, acho que chegou o Fernandinho também, né? O Fernandinho não tava na Copa do Brasil, né? Eu acho que tá... agora que eu teve não tanta lembro, passagem de mudança... É que ele é emprestado pro Flamengo, eu não lembro em que ano que foi, depois ele volta, daí ele porque aí ele é peça importante, né? Eu acho que em 16, na Copa do Brasil, ele tava no Flamengo que o Pedro Rocha é vendido, né? Isso. E o Fernandinho assume o lugar do Pedro Rocha. O Cebolinha continua sendo um reserva, né? Continua sendo um 12º jogador, né? O Grêmio traz o Léo Moura, que assume a lateral direita ali. E o Arthur assume o meio campo. Quando o Edilson não tava, né? O Edilson era o titular. Mas eu lembro que no primeiro jogo da Liberta, tanto que ele faz o primeiro gol, né? Isso. O Léo Moura, né? Ele faz o gol da estreia do Grêmio na Libertadores em 2017. Lá na Venezuela. Lá isso aí. Sim.
Ele fez o primeiro gol. E o Arthur começa a surgir também, né? O Arthur vira... O Arthur surge no último jogo de 2016. A gente já é campeão da Copa do Brasil. E aí vai jogar o último jogo. Nós, os titulares, os reservas, já estavam de férias. E aí vai jogar a gurizada e quem queria jogar. E era lá em Minas, eu acho, esse jogo, Não, né? foi em casa contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Foi em casa contra o Botafogo. E daí o Renato botou o Arthur pra jogar e aí ele já foi bem no jogo, assim, já chamou atenção. E aí no ano seguinte inicia a Libertadores e a gente vai jogar um jogo contra o Guarani do Paraguai e vai jogar o time reserva também. O time titular tinha sido poupado e vai jogar o time reserva e o Arthur joga também. Aí ali ele desfilou em campo, aí é ali que o Arthur realmente selou, né, digamos assim, cara, aqui tem um jogador profissional também, não é mais um guri, tem um jogador pronto que vai nos ajudar. Ali iniciou a trajetória dele também. E ele comandou o meio-campo do Grêmio na Libertadores. Jogou muito, né? Jogou muito. Foi bom, tanto que foi vendido por uma bagatela, né? Jogou muito. E aí a Libertadores vai que é um passeio. Eu não sei, cara. Eu lembro do Grêmio, né? Apesar de ser colorado, cara, trabalha com isso e acaba acompanhando. Eu lembro de um Grêmio, parecia, tipo... O Grêmio da Copa do Brasil me parecia, de repente, pelos desafios... Não que a Libertadores não tenha sido difícil. Óbvio, foi pra te ganhar a Libertadores. Qualquer Libertadores é difícil. Mas, principalmente pelos jogos contra o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, sabe? Eu me lembro do Grêmio, o jogo contra o Cruzeiro, pra mim, a atuação do Mineirão contra o Cruzeiro é uma atuação acima de qualquer média, né? E eu vejo o Grêmio, por exemplo... Eu acho que o Grêmio, de repente, nem precisou usar o turbo em alguns jogos da Libertadores. Eu me lembro, por exemplo, do jogo contra o Botafogo, que eu acho que o Grêmio tava tranquilo. O Grêmio ganhou no limite. Ganhou com o gol do Barrios de cabeça, né? Foi difícil aquele jogo. Eu acho que 2016 foi mais complicado justamente por essa pressão toda psicológica em cima do tempo sentido. Peso. Sim, 15 anos Então, sem título. acabou tirando esse peso e 17 acaba jogando mais solto, eu acho. Né? Pode ser. É. E aí a gente até costuma dizer que para muitos que estavam lá dentro há mais tempo, até a Copa do Brasil ela foi mais especial que a Libertadores, assim. Não no contexto de tamanho de competição, claro, mas do que representou pro clube. Sim, da pressão. A Copa do Brasil em casa, depois de 15 anos. Pra quem tava lá, cara, o Marcelo Groy tava lá há tantos anos e só tinha ganhado gauchão, sabe? Aí depois chegou em 2013, 2014, chega Jeromel logo depois. E aí pra ganhar 2, 3 anos depois. Então tu vive aquela atmosfera de pressão, de da torcida triste, de vivendo uma nova fase da arena que deixou de ser o Beira-Rio e virou arena. Então, o estádio que não... O Olímpico. Desculpa. E o que eu falei? Deixou de ser Beira-Rio pra ser arena. Desculpa. O Olímpico... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Deixou de ser Olímpico pra ser arena, então precisava daquela conquista no novo estádio. Cara, e quem selou essa conquista... Fomos nós e foi muito especial. Muito mesmo. E aí depois a Libertadores, óbvio que é especial, é Libertadores, mas o clube já tinha ganhado, vinha jogando bem, então já existia uma certa confiança na Libertadores. Na Copa do Brasil não existia confiança, era... Sim. Será que vai, será que não vai? Tinha muito medo, né? De, acho que não vamos ganhar de novo, ou vamos ganhar. Eu, como torcedor, comemorei muito mais, eu acho, a Copa do Brasil até, do que a Libertadores no outro ano. Porque aí tem aquela questão da rivalidade. Até porque eu tava no estádio também, a gente, decidiu em casa, né, cara? Isso não acontecia há muito tempo. E foi logo depois daquele acidente da Chape, então tinha toda aquela questão emocional envolvida, cara. Foi adiado um tempo, né? Foi um dia espetacular, uma noite espetacular. Assim. Sem dúvida. Cara, e aí ganha a Libertadores e vai pro Mundial. Eu queria... E foi pênalti no Ramiro, Sérgio Ramos. Foi pênalti. Conta pra mim, foi pênalti. Cara, eu ainda acho que tu valorizou. Foi pênalti. Foi claríssimo. Claro, pênalti, claro. Né? Agora... Não, e falando sério, eu acho que daqui a pouco se dá o pênalti ali a gente faz, cara, bota um ônibus na frente da zaga ali, na frente da área e... Poderia ter sido diferente. E tu ficou bravo com a barreira daquele jeito mesmo. Até hoje eu vejo aquela imagem e te vejo chateado. Como é que não fica, né? Perder, por mais que eles, na minha opinião, foram superiores e mereciam a vitória... Mas o gol, a forma como foi 0-0 e tomar um gol daquele jeito num jogo tão importante E é o que eu falo, quanto mais vai se aproximando, eu sempre faço o comparativo do meu time contra o Barcelona. Tu vai empurrando. Se tu puder fazer um gol aos 43, 44... Pra não dar tempo, pro Leão... Eu tenho certeza que se o Inter tivesse feito um gol aos 20 minutos do segundo tempo, o Barcelona teria empatado o jogo.
que a diferença dos times europeus para os brasileiros é muito grande, né? Claro que sim. Não tem como tu competir, como tu comparar, é muito difícil. Então, todos os jogos de Mundial que eu vi, talvez o do Flamengo foi um pouco mais franco, assim, mas os outros todos que eu já assisti na minha vida, sempre foi uma predominância do time europeu. E os que ganharam brasileiros conseguiram chegar 1 ou 2 vezes e fazer o gol, né? E aí ter mérito na parte defensiva, porque jogar de igual para igual é muito difícil. Lá os melhores jogadores da Europa, no melhor momento, na melhor fase, vestindo a camiseta de um clube gigantesco. Não que aqui não seja, mas a comparação não é E a questão da temporada, a parte física também influencia muito, né? Que a gente tá lá no final, né? E ainda mais nosso calendário no Brasil, que é um horror, é jogo em cima de jogo, né? Então a gente sempre chega... E dentro de campo, tipo um Cristiano Ronaldo, um Sérgio Ramos, esse tipo de cara, eles te olham, tipo assim... Porque a gente via isso, já viu comentários dizendo que os caras estão meio que desdenhando de ti. Ou não, eles te levam a sério. Cara, tipo, eu não percebi nenhuma diferença. Eu percebi que eles estavam estavam com a vontade de ganhar como a gente estava. A gente, óbvio que pra nós é mais importante, eles já tinham sido campeões, acho que 2 anos consecutivos, então pra gente ia ser o 2º título mundial da história de um clube, e aquilo ali é realmente selar o nome na história. Já tava na história, mas o mundial ele é o maior. 22 anos depois do último que a gente disputou, né? Exatamente. É muito difícil chegar lá, né? Então a gente tava... E assim, eu falo por mim, eu não via do outro lado o Sérgio Ramos, o Marcelo, o Cristiano Ronaldo. Eu via mais um adversário que eu tinha que enfrentar e tinha que ganhar. Não ficava idolatrando e depois do jogo, beleza. Depois do jogo tu olha as fotos e fala, caramba, meu. Agora... 5, 6, 7 anos depois tu olha a foto, é uma foto que vai ficar pra sempre comigo. Eu tava ali mas na com o hora, cara. eu tô no túnel entrando pro jogo, meu, é como se fosse o Joãozinho da esquina. Eu quero entrar no jogo pra ganhar e pra jogar como... Que se eu vou ficar idolatrando o cara antes do jogo, eu entro pra dentro de campo Já derrotado, perdeu, né? Já entra diminuído. Já entra diminuído, já então... antes de entrar. E eles da mesma forma, não vão olhar e encarar, nós vamos jogar contra o Grêmio, que é um time que não tem nenhum jogador conhecido. Eles entram pra jogar o jogo da vida também. Eu sempre lembro dessas imagens de túnel, aquela do Ibrahimovic, que tá o Ronaldo Fenômeno. Tá... Aqui assim, tá o Ibrahimovic só encarando ele assim. Tipo, meu ídolo do lado. É muito boa aquela. São referências, né? Dentro Claro. do esporte, mas ali tu tem que tentar te equivaler, né? Tipo assim, se nós estamos no mesmo jogo, a gente tem o mesmo valor e o mesmo peso, né? Eu acho que o Grêmio fez um baita jogo, cara. Fez com as peças que tinha, porque tinha dava pra muita fazer, gente né? fora. Chegou quebrado também, Tinha muita né? gente fora, né? Mas cara? mal comparando também aquilo que eu falei, que nós comentamos ali de 2016, né? A pressão para que o Grêmio ganhasse, coisa e tal, por isso a importância da Copa do Brasil lá em 2016. No Mundial também, eu tava lá, acompanhei todos os jogos, também tinha uma pressão grande pra chegar à final, né? A pressão é sempre essa. O jogo tu não pode, quanto mais com essa nossa rivalidade, a história do Mazembe, não sei o quê. Semifinal não foi tensa podemos demais, cara. Mais qualquer coisa além da vontade, mas não podemos deixar uma vaza aqui pra os caras se deitar, nós perder a deitação do Mazembe. Eu sempre falo, meu pai é gremistão doente, né? Meu pai tem uma raiva do Cortez. Eu falei, tu não reclama do Cortez, porque ele te salvou de eu te incomodar de tu ter sido eliminado no terceiro... Salvou em cima da linha, né? Final, Ele duas, foi, eu acho, né? Não, ele deu um corte que era o japonês, eu acho. Verdade, que tava entrando na cara do Marcelo Groi. E o Cortez surge do nada, assim... Mas de onde é que surgiu o Cortez, né, cara? Eu falei, tu não xinga o Cortez, que ele que salvou da corneta que tu me faz até hoje. E é assim. Bom, vamos pra frente que a gente tem tempo, né? Eu sei que vocês são compromissados. E o Ramiro no Corinthians. Me conta como é que é chegar num time como o Corinthians. A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem rivalidade. Tem a questão das torcidas. Mas a Fiel é a Fiel, cara. Conta um pouco como é que é a situação em São Paulo, cara. Uma loucura, assim. Eu vivi 1 ano antes da pandemia com torcida. Ganhamos o título paulista de 19. E foi um ano difícil depois de 19. Um ano que o clube estava se reformulando, estava financeiramente debilitado. Então não teve grandes investimentos em jogador. E foi um ano difícil. E aí entra a pandemia. Aí acaba que tu perde o vínculo tete a tete com o torcedor, o calor humano ali, que é o que empurra muito o time do Corinthians. Jogar em Itaquera com torcida é uma coisa, jogar em Itaquera sem torcida é completamente diferente, né? Tanto pro time local quanto pro time visitante. Então, acaba se distanciando, aí é só a rede social, TV, e aí os protestos que aconteceram nesse período, né? Que é o único contato que tu tem direto com o torcedor.
E aí, cara, o que eu posso te dizer assim? Eu comparo muito com a torcida do Sul, assim, sabe? Com o Grêmio, com o Inter, porque é também uma torcida que gosta de um time aguerrido, que é na vontade, que é na raça. Não é o joga bonito, como se fala, assim. Então tem características parecidas com o Sul, só que lá são 40 milhões, né? Aqui acho que a dupla Grenal é 8, 9 milhões de torcedores e lá é 40 milhões, então é 4 vezes mais, 5 vezes mais praticamente o que se tem aqui no Sul. Então o Corinthians, onde tu vai, a cidade que tu vai no Brasil e no exterior, Tu vai encontrar um tu vai ter 10, meia dúzia de doente lá, fanático pelo time, que fazem de tudo pelo time. As histórias do Mundial do Corinthians, de quantos torcedores que venderam geladeira, carro, casa pra ir assistir o time, é exatamente o que denomina o torcedor do Corinthians. Tem um nível lá de loucura maior. É um nível de loucura muito forte. A invasão corintiana em Yokohama, muito forte, né? A história muito que forte. tem, né? Eles têm uma... Cara, é meio que eles se denominam religião corintiana, assim. E de fato, tu começa a acreditar e crer que é verdade. E aí aí isso é uma coisa que lá tem um pouco diferente, acho que de todos os outros times do Brasil. Durante os 90 minutos, tu não vai escutar vaia, tu não vai escutar nada. É 90 minutos de apoio. Apoiando. Tu toma gol, eu costumo dizer, tu toma gol. Se tu não tá assistindo o jogo, às vezes tu nem vê que tomou gol. Porque toma gol e a torcida lá continua. Agora acabou o apito final, aí o couro come. Aí a pressão vem, a cobrança vem, a vaia vem. Mas durante os 90 minutos, que é onde a torcida pode ter influência positiva, ali, meu amigo, é 90 minutos de apoio. E a torcida mesmo se cobra. Se vê nego vaiando, se vê cara vaiando, ela vai... Quer vaiar, vai pra casa, vai pro sofá. Aqui tu veio pra torcer, pra apoiar. Então esse espírito que eles têm lá é muito legal. E o jogador... inevitavelmente ele sente, aquilo ali te motiva. Tu toma um gol, a tua torcida vem abaixo te apoiando, tu fala, vambora, tomamos um gol, vamos botar no meio e vão pra cima dos caras pra tentar buscar esse jogo, né? Tu acha que E a outra coisa, só fazer um Vai. A outra coisa, colaborando com o que o Ramiro disse, toda a torcida, ao contrário, por exemplo, vou falar do Grêmio, né? Que, pode falar do Inter porque é parecido. Não, do Inter não falo porque não tive lá, mas do Grêmio todo. Ali tem a organizada que apoia quase o tempo todo, assim, vamos dizer, a geral do Grêmio lá. Sim. Mas o restante do coisa onde eu ficava normalmente, cara, mais de 90% é só corneta. Nem Mas tinha mas começado o no jogo, Inter é era igual. corneta. Lá no Corinthians, não, as organizadas ali, que são 4, né, Ramiro, atrás do gol ali, acho que são 4 ou 5, enfim, que estão atrás do gol ali, mas todo o estádio. O estádio todo compra, acaba comprando junto com as organizadas. O Ramiro disse, não é a torcida, todo mundo que vai pra lá o tempo todo. Isso é um negócio impressionante, isso é um negócio que me deixou impressionado estando na torcida, porque também eu fui em boa parte dos jogos lá. Eu acho que a torcida do Grêmio hoje tá sendo muito maltratada, mas enfim, isso não é assunto. Aí é uma pergunta que eu faço e não tem a ver com qualidade, mas com o estilo de estar dentro do campo. Tu não acha que é por isso que de repente o Luan não deu certo no Corinthians? Porque o Luan é um cara que ele não é sanguíneo. Ótimo jogador, né? Olha tudo que ele fez no Grêmio, por exemplo. Mas o Luan é aquele cara que ele parece que ele tá desligado. Tipo, não é com ele, sabe? A torcida vai xingar, a torcida é sanguínea, ela cobra, ela quer. E o Luan, ele pode entrar na final do Mundial e ele vai entrar no Corinthians e 15 de Piracicaba, da mesma forma. Isso é uma característica da personalidade dele, né? Ele tem isso desde... Eu cheguei no Grêmio junto com ele em 2013 pro Sub-20 e ele sempre teve essa característica. Ele é um menino que não transparece nada de raça, de vontade, mas dentro ele tem um espírito de querer chato pra caramba, ele quer ganhar, ele quer vencer, mas ele não transmite isso externamente, né? E aí no Corinthians ele chega num momento turbulento e difícil do clube também. Sim. Ele tem uma ligação muito forte com o clube porque ele de criança ele era corintiano, então ele tinha um sonho de jogar no Corinthians e aí ele recebe essa oportunidade. Ele vinha no Grêmio já num momento não tão bom e ele vai pro Corinthians para se reerguer, só que ele pega um Corinthians que naquele momento estava passando por dificuldades, o clube num geral, o time, e aí ele não consegue ser o Luan que é o que todo mundo esperava, que quando tu apresenta o nível de atuações que ele apresentou no Grêmio, a régua, o nível de cobrança, a expectativa é no mínimo aquilo, né? Então isso não aconteceu e aí acaba frustrando ele, frustrando o torcedor. Ele tenta e não consegue por
diversos motivos. O time não é o time do Grêmio, é um time diferente. A conexão que ele tinha no Grêmio, o respeito do torcedor, a calma que o torcedor poderia ter no Grêmio, no Corinthians já não se tinha, porque ele chegou para ser a solução dos problemas. Então é uma série de fatores que vai influenciando e que faz com que ele não tenha conseguido atuar lá como ele atuou no Grêmio, né? Acho que esse é o principal motivo, assim, do que eu acompanhei. Eu acho que a torcida do Corinthians, de repente, espera aquela questão da indignação, que o cara, vai chegar, vai dar carrinho, vai... Isso não vai acontecer, não é o perfil, não é o perfil, não vai, independente se a fase é boa ou se é ruim, não vai acontecer. O Lu é o da final de 17 da Libertadores, que ele entra, que faz o gol, parece que ele tá jogando uma pelada. Exatamente. Sangue gelado. Aquilo é ele, independente do jogo, independente do momento do clube, ele é aquela característica de personalidade. Isso é muito difícil tu mudar, não. Eu digo quase que impossível tu mudar isso numa pessoa. Ô meu, e o Ramiro Árabe? Como é que foi? Como é que é? Experiência diferente, né? Minha primeira experiência fora do país. Tem que passar por um nível de adaptação grande, porque lá o futebol é bem diferente daqui, é encarado de forma diferente, outra cultura, outra língua, outra forma de pensar, uma liga totalmente diferente, com 14 times só, bem menos jogos. Então é uma adaptação. Eu tive assim o privilégio e a sorte de ter uma comissão toda brasileira, um preparador físico, principalmente, que eu já tinha trabalhado 5 anos no Grêmio, então isso... Quem é que é mesmo? Rogerinho, né? Então isso facilitou muito nos treinamentos, no dia a dia lá, mas não é fácil, assim, é um outro nível, uma outra forma de pensar e de viver o futebol, e que tu tem que te adaptar, né? Se tu quisesse continuar no país, continuar na liga, tu tem que te adaptar. Mas em compensação, em contrapartida, a vida que se tem lá, a qualidade de vida que eu tinha, que eu proporcionei pra minha família é ímpar, né? Então tu coloca na balança, vê se é positivo ou negativo e encara, não tem Com relação à vida, a tua vida lá com a tua família, o que tu mais achava, assim, de diferente, digamos, ou de estranho, e o que mais tu vai sentir falta de lá, tu acha? Pô, eu lá eu tinha a semana inteira, o dia inteiro do lado do meu filho e da minha esposa, assim, cara, coisa que no Brasil não se tem, porque lá treina-se entre 6 e 8 da noite, assim, variava o horário do nosso treino. Né? Porque é muito quente, então tu treina sempre no sunset, assim, no pôr do sol, que é o melhor horário pra treinar. No mês do Ramadã, que é o mês deles lá, de respeito da religião, de jejum, se treina 9h30, 10 horas da noite. Então tu te adapta a isso, só que em contrapartida eu ficava o dia inteiro em casa. Sim. O dia inteiro eu ficava com a minha família, com o meu filho. Aproveitei e curti todas as fases de desenvolvimento dele. Então isso foi... Isso é impagável, assim, de poder estar todos os dias com eles. As viagens lá eram todas de ônibus. 1h30, tudo perto. Então treinava tipo 6, 7 da noite e viajava pra cidade, no outro dia jogava, vinha embora, naquele dia de noite eu já tava em casa. Então eu perdia uma noite. Questão de concentração não existe lá. Existia. Ia na véspera, mas cara, ia só pra dormir no hotel, dormia, no outro dia jogava e casa. Mas lá não tinha risco dos negros beber assim, né? Não, isso não... Pode. Não. Aqui é mais fácil, os caras é mais... mas né? Tinha concentração lá, concentração porque... Mas não era pelos mesmos motivos Não era pelos mesmos motivos, não era pelos mesmos motivos, mas isso é uma coisa que era muito bom, mas em contrapartida também, a temporada inteira pro meu time foram 36 jogos, eu acho. Aqui no Brasil tu joga 60, Nossa, quase metade, o dobro. Metade, né? Então, quantidade de jogos, às vezes até fazia falta, sabe? Às vezes eu ficava 1 mês sem jogo lá. Nossa. Treino. Acho que isso fisicamente te atrapalhou? Tu conseguiu manter né? Ritmo de jogo? Fora jogo, assim, tu conseguiu... Eu fazia treinamentos complementares, fazia sempre o meu complemento, tanto de campo quanto de academia, mas é inevitável que a parte física caia um pouco, porque o dia a dia é diferente. Sim. Futebol é coletivo, futebol não é individual. Então, pra ti fazer um treino individualmente forte, tu precisa dos companheiros também, na parte de bola, eu digo na parte de campo, entendeu? Então, isso acho que faltava um pouco. Mas eu sempre tentei fazer os meus complementos justamente porque eu não sabia qual seria o meu futuro. E eu tenho 29, sou jovem ainda, tenho... Tá no auge, tenho né? pelo menos aí mais uns... Quem sabe uns 8 anos de carreira, talvez, assim... Depois dos 35 a gente vai ver como é que vai estar, né? Se vai mais ou não. Mas eu já penso sempre no meu futuro, né? Em prolongar e estar melhor preparado para os próximos desafios. Falando em futuro, meu, e aí? Me conta, qual que é a ideia? A princípio eu tenho um contrato com o Corinthians ainda, né? Então, encerrando o vínculo lá nos Emirados agora.
A princípio eu volto pro Corinthians e finalizo o meu contrato, que vai até dezembro. E aí dezembro, janeiro ficando livre e... Aí vamos ver, né? Mas tu já pode assinar uma coisinha a partir de agora, né? 1º de julho eu já posso assinar pré-contrato. Aí em dezembrão tô ficando Tu vai livre. pra São Paulo quando tem que te representar 1º lá? de julho, a princípio eu vou pra lá. 1º de julho. Devo iniciar os treinamentos dia 4, eu acho que é segunda-feira. É o que tem se encaminhado. Tu tem muita Se caso não aconteça nada nesse meio tempo. Tu tem muita saudade do frio aqui do Sul? Tinha, mas já matei essa Do Rio saudade. Grande do Sul? Mas tipo do Rio Grande do Sul, assim. Muita. Tem saudade da cultura, do frio, dos amigos. Porque Churrasco. lá, o churrasco principalmente. Ali daquela parte perto de Canoas ali, tu sente falta? Famosa isquinha. Não, só tô fazendo... Eu tô no meu papel de perguntar, né, meu? Não, sente falta dos amigos, sem dúvida. Sente falta de tudo que a gente construiu aqui, né? A proximidade, o vínculo que se tem com a terra, né? Isso lá faz falta. Mas faz parte da vida, né? Meu, a gente tem uma... É a única coisa que tem roteiro aqui, tá? Que eu vou te perguntar sobre 10 pessoas, tá? Tu pode falar o que tu quiser, e se tu quiser, tu não é obrigado a falar. Não tem nada pra falar, tá? Eu vou te falar 10 nomes e tu me fala o que tu pensa, tá? Douglas. Quer que eu te fale... Fala o que tu quiser. Resumidamente ou... Não, tu tem o tempo que tu quiser, cara. Não precisa ser resumido. Cara, o 10... A gente chamava ele de 10, né? À vontade, cara. Um baita de um cara, um baita de um colega também, com espírito vencedor aí, uma amizade que... Eu já vou começar falando de todos, que tu deve me perguntar, mas eu já vou começar pelo 10 dizendo, cara, que são amizades... Depois eu risco são aqui, amizades que a gente construiu no futebol que eu vou levar pro resto da vida. É assim que eu posso te resumir, sabe? Eram personalidades diferentes, cada um com o seu tipo, com o seu estilo, com a sua... com a sua característica, tanto dentro de campo quanto fora, mas que a gente, como grupo, como amigos, a gente vai levar pra sempre, sem sombra de dúvidas. Cara, tu sabe que eu sou colorado e tem uns caras que eu nunca consegui odiar. O Douglas é um deles, cara. Eu não consigo odiar o Douglas. Cara, porque é um cara do bem, é um cara que não cria Eu acho amizade, ele é um muito legal. cara... É Eu isso acho aí, muito um cara extrovertido, um cara de dia a dia muito bom. É um cara que, com bola no pé, dispensa comentários. É um cara que, pro grupo, muito importante, do estilo dele. Não é um cara que vai ficar gritando, que vai ficar vibrando, parecido com o Luan, que não vai ficar dando carrinho. O jogo dele é o jogo de camisa 10, de fato, né? Um cara tecnicamente muito bom, pensamento avançado, inteligentíssimo dentro de campo, que te ajuda. Então, um baita de um colega aí que aí tem aquela... de cachaceiro, de coisa que se criou em roda do nome dele, e ele também nunca tentou desmistificar. Mas é um cara que, como muitos, gosta de tomar essa cervejinha, gosta de, no momento de lazer, tomar a sua, mas no dia a dia também sempre trabalhou muito sério, tanto parte de academia quanto de campo. Um cara com perfil vencedor e que tem essa resenha da bola, que gosta de contar a história, e esse é o perfil dele, né? Então, que massa. Bressan. Esse foi um irmão que eu construí no futebol, assim. Começamos junto no Juventude em 2005, então foram mais de 10 anos em que a gente teve junto, que a gente teve lado a lado. Tem 1 milhão de histórias para contar com ele. É um cara que eu vou levar pro resto da vida também aí. A gente teve a felicidade de jogar junto no Juventude e no Grêmio. Então, que vencemos juntos também, né? Ele teve os momentos dele de dificuldade na carreira dele, mas é um cara que eu vou sempre torcer pelo sucesso, porque merece, trabalha demais e é um cara do bem também. E tá fazendo um bom campeonato brasileiro pelo Tá no Havaí agora. Tá fazendo um bom campeonato brasileiro. Exatamente. Renato Portaluppi. Pô, já falei antes ali, né? Mas só pra... Cara, é uma gratidão eterna, né? Foi quem me abriu as portas no Grêmio, quem me deu a oportunidade, então... Já falei isso aí diversas vezes e é uma gratidão que eu vou levar pra sempre, uma pessoa que vai ter meu carinho pra sempre, porque talvez se ele não tivesse entrado na minha vida, a história, o roteiro não teria sido esse, né? Então, acho que é só gratidão mesmo. Eu vou fazer um anexo. Se o Renato resolve do nada, Will, assim, meio que volta agora pra Porto Alegre. Traz o Ramiro certo. Vai chamar uns caras de confiança dele? Vai, com certeza. Não, daí fechou. Confirmou. Eu tô cravando aqui agora já. Tu acha isso? Vamos olhar pra câmera ali, né? Tu acha? Faz a ligação pra ele lá, ver o que ele disse. Vai fazer meio de campo, vamos trazer o Renato aqui. Romildo Bolzan. Presidente Romildo foi um cara também que nos ajudou muito, né? Em todo esse tempo que eu tive dentro do Grêmio, né? Quando eu chego no Grêmio, é o Fábio Koff.
E aí depois o sucessor, Fábio, que também era uma pessoa ímpar, né? E daí depois o sucessor, o Romildo, que vivenciou o início turbulento e depois os nossos momentos de glórias. Então é um cara que sempre foi muito discreto dentro do papel dele, mas sempre foi muito discreto no sentido, acho que mais para a parte externa, mas dentro ele sempre se fez presente em momentos pontuais. Ele sempre esteve lá tanto para apoiar quanto também para dar aquele puxão de orelha, e também tem uma gratidão eterna também por ele. Andreas Nicolás D'Alessandro. Pô, cara, um adversário assim que dentro de campo a gente não gostava, ninguém, acho que quem joga contra ninguém gostava, tanto pela qualidade que ele tinha e que ele sempre demonstrou, principalmente em Grenais, mas também pelo personagem que ele era dentro do clássico, provocativo, irritante, aquela mística que tinha sempre em torno dele, né? Então, dentro de campo era um cara que eu não gostava de jogar contra, ou gostava porque tinha rivalidade, mas não gostava porque era bom e ia me dar trabalho, né? Então ele Sim. Era um cara que dava trabalho realmente para a parte defensiva e tinha essa conexão com a torcida do Inter. Mas fora de campo é um cara que eu escuto falar, não tenho uma relação muito direta com ele, mas a gente tem bastante amigos em comuns. Então eu escuto falar muito bem dele como pessoa, como profissional. E é um cara que são pessoas, acho que o futebol precisa ter, assim, perfis vencedores, perfis que agregam pro clube que eles estão. A história dele dentro do Inter diz isso, a história dele em clássicos contra os adversários dizem isso. Então, sem sombra de dúvidas, é um cara que marcou o nome na história do Inter e do futebol brasileiro e do Mundial, né? Que legal. Tu vai perguntar ou tu quer que eu pergunte? Pode perguntar. Teve o Arrego Day? Isso aí foi dito, né? Isso aí Eu achei que tu ia perguntar, eu vou ter que perguntar. Não, mas é que eu já sabia, não precisa. Isso aí tem imagens que comprovam. Eu tava no vestiário no dia, não fui pra reuniãozinha, não fui chamado e não participei, mas teve o pedido de parar de comemorar, né? Tá bom. Para de comemorar e que nós estamos cansados e que eu não pararia. Eu, por mim, sofri demais com eles em 14, 15... Com como é que era? O binóculo. O binóculo, a valsa, o não sei o que, sofri de bico fechado. E aí na hora que os papéis se inverteram, que a roda girou, tem que aprender também Concordo, eu não tô discordando, eu concordo com tudo isso. Eu acho que... acho que foi infeliz o pedido e eu, da minha parte, eu digo, não baixar nada. Sofri pra caramba com eles, agora é minha vez de tirar onda. Então... Quem bate também tem que saber apanhar depois, né? Porque o mundo gira, né? É isso aí. Faz parte. Bom, já que a gente falou do D'Alessandro, próximo, Maicon. O Capita é outro grande amigo, assim, que a gente construiu. Temperamental demais, assim, extremamente nervoso e... Sanguíneo. É sanguíneo pra caramba. Sanguíneo pra caramba, vencedor também. Tem uma personalidade bacana, era um cara que era uma liderança forte dentro do nosso grupo, tecnicamente e também como capitão, né? Tecnicamente nem se fala, né? O que ele fez em campo aí nos últimos anos, aí ele foi um cara que era um cara que regia o nosso time, né? Que se encaixou, que comandava, que gostava de vencer, que cobrava, que exigia sempre o melhor de todo mundo. Então, um cara que nos defendia tanto para a imprensa quanto dentro do grupo, quanto os outros times, assim, era um cara que brigava pelo grupo, pelos companheiros. Capita mesmo, né? Aquele capitão exatamente. clássico, era um cara né? que tinha uma importância. Chegava na coletiva lá, botava a cara a tapa. Que eu vou te falar, cara, aquele grupo tinha muito cara com perfil de capitão. Muita liderança, assim, era né? muito cara... E esses são os grupos que geralmente vencem. Com lideranças diferentes, assim, cada um no seu estilo. Tinha o líder, pode dizer, o Douglas. O Douglas era um líder, não abria a boca pra cobrar, pra falar, mas do jeito dele ele era um líder, entendeu? Era um cara vencedor, um cara que externava isso no dia a dia, que queria vencer. Isso pra mim é uma forma de liderar. Não precisa ser o líder só na conversa, só na cobrança. É um líder em atitude, um líder em exemplo. Então tem várias formas de liderar. O Maicon tinha dele, o Douglas tinha dele. Então eram caras que agregavam demais dentro do nosso grupo, né? Marcelo Groi. O Marcelo é outro cara que também tinha a forma de liderar dele, mais quieto, né? Um cara que tinha uma história dentro do Grêmio desde os 10 anos de idade, eu acho.
iniciou a trajetória dentro do clube, era amigo de todo mundo, um cara do bem demais, um cara trabalhador, cheio dos toques, que a gente gostava de... Se a meia e a caneleira não tivesse exatamente no Rafael mesmo... Nadal, assim. Exatamente. Cara, era nível hard, assim, nível de a luva tá... O dedo tá um pouquinho gordo, meu dedo tá sobrando, ele dava um jeito de costurar, colar a luva, cortar, ele sempre foi extremamente metódico, assim, buscando sempre o nível de excelência dele como atleta e nosso também, dos companheiros, então... Uma personalidade especial dentro de todos esses meus anos de Grêmio, um cara que me ajudou muito também. A gente tinha essa conexão por ser gaúcho, eu e ele. A gente viveu aí boas histórias juntos, hein? O Marcelo foi um dos caras que eu mais fiquei feliz, assim, sabe? De ter conquistado esses títulos que ele teve presente ali, porque a história dele precisava ter esse presente, sabe? Tempo que ele teve lá dentro. Ele carregou um fardo muito pesado, né? Quando a gente ganha a Copa do Brasil, ele tira um... E não só isso, né? Teve uma época que teve campanha do maior gremista da crônica esportiva, que Deus o tenha, e que foi muito bom pro Grêmio, mas fez uma campanha desnecessária contra ele por muito tempo no jornal. Né? Pô, sabe? Não tirou era culpa dele. Inimigo, quase. Tirou ele pra inimigo, tirou ele pra Cristo. Desnecessário e infeliz, do meu ponto de vista. Assim, nem conhecia o cara, não conhecia o atleta que ele era e falava o que falava, mas isso aí em todos os espaços dele, tanto na Zero Hora, quanto no sala de redação, quanto em qualquer comentário, ele... Cara, ele era uma figura extremamente importante e de voz ativa no cenário estadual, né? Era uma pessoa que as pessoas paravam para escutar pela história que ele tinha dentro da comunicação, né? Então... Mas que bom que o Santana sobreviveu o tempo necessário pra ver o cara sendo campeão, né? Conhecer, né? Marcelo provou por A mais B, aquela defesa no Equador, meu Deus do céu, bom, aquela defesa mereceu o quadro, né? Ela mereceu o quadro, né? Aquela defesa é histórica. Foi uma das tantas aí. Sim, mas aquela foi incrível. Seu Gilney Benetti. Pô, o velho é o cara que tá comigo desde o início, né? Eu tenho que cuidar o que eu vou falar na frente dele mas aqui, eu né? acho que é importante, não pode falar mal do velho, mas, porra, isso aí é desde o meu início. Desde quando eu comecei, o pai sempre me apoiou, me acompanhou. Assim como a mãe também, né? Mas o pai, como tinha mais flexibilidade e daí... Cara, querendo ou não, o homem tava no vestiário, tava no ambiente de esporte, de futebol. Era quem me levava, quem me acompanhava, quem torcia, quem puxava a orelha. Então, foi meu empresário e continua sendo até hoje. Hoje eu já tenho a gente colocou uma empresa para nos ajudar nesse sentido, mas ele continua... Qual que é a empresa que auxilia vocês? É a GN, uma empresa de Porto Alegre, de amigos nossos também, que tá tocando essa parte mais profissional. Mas o pai tá comigo desde que eu comecei, né? E até hoje vai ficar até o final da minha carreira. Então... Além de ser pai, foi meu chefe profissional aí que me aconselhou, que me puxou a orelha durante muito tempo, né? Então, essa oportunidade, isso na verdade é um privilégio, né? De ter o pai acompanhando, poder ter ele acompanhando junto aí, toda essa minha trajetória é especial. Não, né? E eu até vou fazer um anexo, um pai positivo, né, cara? Porque a gente vê muito pai de atleta que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, né? O pai nunca se meteu assim no sentido... com treinador, por que meu filho não joga ou tem que mexer, isso ele nunca fez, nunca, desde a época da Guerreiro, assim, eu sou torcedor, eu tô aqui pra torcer e pra apoiar, e se eu tenho que falar alguma coisa ou cobrar, é direto com meu filho. Então, teve determinados momentos que ele que ele gosta de contar a história, que ele chegou até a vir me dar a opinião, e eu falei, dentro de campo quem opina é meu treinador, fora de campo quem cuida da minha vida é tu é meu pai, eu vou te obedecer, mas lá dentro o meu pai é meu treinador, então se ele me pedir pra fazer isso, eu sou submisso e sou funcionário do meu treinador. O que ele pedir, a minha função que eu tenho que desempenhar lá é com ele, não contigo. Então, fecha o teu biquinho que lá é o homem que manda. E é verdade, não. Na realidade, essa história que disseste que os pais, a grande maioria, no afã de querer ajudar seus filhos, acaba atrapalhando. No futebol, principalmente, porque cobra excessivamente, ou porque se mete, faz esse tipo de coisa. Mas não foi por acaso que eu não fiz isso. Foi porque o Ramiro me xingou e disse exatamente isso. Quando ele tinha 4, 5 anos... Te colocou no teu lugar. Não, exato, me colocou no meu lugar. Me colocou no meu lugar, num jogo ali na pavilhão da prefeitura, na época. Tinha o jogo da Guerreiro, tinha uns 4, 5 anos. Daí foi sair da quadra, fui dizer, ô Ramiro, por que... Daí ele disse, não, pai, não te mete. Fica na tua aí que eu fiz o que o treinador me mandou fazer. Pronto,
dali em diante eu nunca mais me meti. Porque de fato é Personalidade isso. desde sempre, né, cara? Exatamente, Forte. porque aí eu sempre digo, o Ramiro não deixou eu atrapalhar a carreira dele, entendeu? Porque se provavelmente ele ouvisse e quisesse me agradar, como alguns... Ouve os amigos, ouve o treinador, ouve todo mundo. Quem ouve todo mundo, aquela velha máxima, né? Cachorro que tem 2 donos não morre de fome, né? Quer dizer, tem que prestar atenção, é isso que porque futebol tem que ter muito cuidado, que todo mundo acha que sabe, né? Todo mundo joga uma pelada, acha que... Futebol, a máxima, a seleção brasileira tem 200 milhões de treinadores. Exatamente. Então todo mundo acha que conhece, acha que sabe e todo mundo... E, cara, se nós sentar nós 4 aqui, cada um vai ter uma opinião diferente sobre determinadas situações. Então, dentro de campo... Todo mundo vai ter razão e todo mundo vai ter errado, né? Cada um tem a sua verdade. Então, dentro de campo, se existe um treinador, se existe uma figura de respeito, de superior, é ele que a gente tem que... A gente deve explicação, porque é ele que tá no dia a dia treinando, é ele que estuda e treina uma tática, que treina uma função para determinado jogador, e ali tu tem que, cara, aqui é contigo. Dentro da minha casa é meu pai, mas aqui é o treinador, é o cara que dita a ordem da... Como a roda vai girar, né? E o último nome eu não vou falar eu vou falar alguns, assim, né? Nem alguns. Os guris de Gramado. JP, Finha, Renan, essa gurizada toda. Tem que falar no Fabinho também, Fabinho, senão não vai ficar bravo. primo, Se não citar o Fabinho, Pé frio. E aí, meu, essa gurizada, que tu chega aqui... O que acontece, Cabelinho? Eu saí de Gramado muito cedo, né? Eu saí de 12 para 13, em 2006 eu saio da cidade. Então as relações de amizade que eu construí de fato foi naquele período até 12 anos. É onde tu cria proximidade, onde eu fui colega do Will, onde nós jogava bola na... Na verdade, o futebol e o colégio eram os 2 lugares onde a gente... Claro. Onde a gente se encontrava, assim, né? Então ali é onde eu criei as amizades. Algumas... Cara, que a gente se afasta, cada um segue o seu rumo. Né? Eu segui o meu, então eu saí de Gramado com 12 anos e só volto pra ter férias ou folga. Então, e volto às vezes com 2 dias e, cara, eu tenho minha família que é a minha prioridade sempre. Então, tem muitas vezes que eu venho e não consigo ver, falar. Eu quero estar aqui, eu quero aproveitar com a minha mãe, com a minha avó, com o meu pai, com as pessoas, com a família, de fato. Claro. Agora eu tenho filho, então eu quero estar vivendo esse momento com a minha família aí. Quando dá, a gente reúne os amigos aí e faz o churrasco, e joga um poker, e joga uma pelada, e joga um futevôlei. Essas amizades que eu construí, como eu falei, até meus 12 anos, são as amizades da cidade que eu tenho, que eu construí, que eu vou levar pra sempre, sem sombra, mesmo não tendo aquele contato diário. Até ontem eu tava falando com o pai, ontem eu fui ver o treino do time de Gramado, a Ser Gramado, e fiquei batendo papo com o Panga. O Panga, que joga em Gramado. O Panga, o pai dele me levava pra Caxias com 12, 13 anos, toda segunda-feira de manhã eu ia com o tio Milton pra Caxias de carona. E é um cara que eu não tenho mais contato hoje, mas é um cara que eu tenho um carinho e que teve uma importância tremenda na minha formação. Então eu tenho um carinho pelo Panga e pela família dele que vai ser eterno. Mesmo não tendo mais aquele contato, sabe? Assim, cara, o Panga não é um cara que eu ligo toda semana e aí, meu, como é que tu tá? Mas é um cara que quando tu encontra, meu, parece que a gente continua... Sim, parece que foi ontem que veio. Parece que foi ontem, sabe? Mas é assim que entendeu? Funciona, né? Mas não é um cara que eu preciso estar toda semana, meu, e aí, como é que tá? Mas é um cara que eu sei que vai torcer por mim e que eu vou ter esse carinho e essa gratidão por ele, pela família, pra sempre. Como são com todos. Cada um acho que tem uma importância, assim, dentro da minha amizade, do meu vínculo com a cidade. Por isso que eu gosto tanto de vir pra cá. Sim. Pra Gabi, agora, nessas férias, eu falei pra minha esposa, amor, tenho 30, 35 dias de férias, não me pense em viajar. Eu quero ficar 35 dias em Gramado, olhando pro teto, mas eu quero estar em Gramado. Porque eu fiquei 2 anos sem férias e eu falei, meu, eu quero estar lá e dane-se o que eu vou estar fazendo. Sabe? Eu quero estar lá. Eu quero estar lá no meu ciclo, no meu núcleo, onde eu não sou tratado como o Ramiro atleta, sabe? Não, é o Ramiro. É onde eu vou no bar, é onde eu vou no restaurante, é onde eu vou na quadra jogar uma pelada. E eu sou o Ramiro como eu era o Ramiro da Guerreiro. Eu sou o amigo, não sou a pessoa, o atleta, sim, entendeu? É a personalidade. Exatamente. Então é onde eu gosto de me sentir assim, bem, me sinto à vontade com a galera da cidade, assim, né? Que bacana. Com o Fábio, ó. Fabinho, ele tem que ser citado. O Fabinho tem que falar. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, porque eu acho que é importante, e já vou liberar vocês, eu sei que todo mundo tem compromissos e tudo. Mas eu acho que é importante fazer porque tu também é, ou foi, porque eu acho que nunca deixa de ser um político. E tu conhece um pouco de política de clube hoje. Eu, olhando de fora, eu acho a política de clube muito parecida com a política feita normalmente. É parecida mesmo?
Não, política é todas as relações humanas, é uma relação política, né? Até um namoro é uma relação política, né? No sentido amplo da palavra política, né? E como toda coisa, tem as diferenças, tem a história e tem muita semelhança. Assim, qualquer organização social, um sindicato, eu fui presidente do sindicato de trabalhador, fui presidente do sindicato empresarial, né? Fui presidente do sindicato dos hotéis da região das Hortênsias, fui presidente do sindicato da minha categoria profissional, que foi a única empresa que eu trabalhei como funcionário lá há 13 anos, entendeu? E tem essa experiência. Então, todas essas são relações políticas, em que pese não é político partidária, aí é a questão da diferença. Política é toda a relação humana. Sim. A partidária tem um partido. Aí, a questão do clube é uma forma de... É uma relação política que também pode ter interferência e às vezes usam o clube, as pessoas usam as instituições para se promover politicamente no partido, na questão mais específica da política. Deixa eu dar mais sabotando em alguns momentos certas partes para que possa diminuir se e promover para exatamente. Deixa eu tentar chegar mais perto, assim, porque é um caminho meio tortuoso. Tu não acha que hoje os clubes, e eu olho pros nossos dois, tá? Cada vez mais parece que a política que tá acontecendo dentro do clube se assemelha muito que uma política que a gente vê partidária? Acho que não é uma questão atual. Talvez a gente fique fazendo porque sempre quando se aproxima do processo eleitoral, a gente acaba ligando, a gente vê, por exemplo, sei lá, eu sempre cito o caso do Grêmio porque foi onde eu convivi ali diretamente. Por exemplo, o presidente Romildo é um cara que eu tinha uma relação, antes de estar no Grêmio, uma relação político-partidária. Porque era PDT, PT, a gente se reunia, coisa e tal. Então, às vezes eu ia para os jogos lá do Grêmio, todos os jogos, às vezes ficava a manhã toda tomando chimarrão com o Romildo na recepção do hotel e cheio de gente querendo falar, imprensa, pensando, o que tá esse cara, esse xarope aí, conversando com o presidente, que a gente não consegue nem... Mas nós não nem falávamos sobre... Pedro Ernesto falava muito em ti, né, Juninho, na época? O pai do Ramiro lá, falando lá. Nós falávamos sobre... Ficava batendo papo, tomando chimarrão e falando sobre coisa, entendeu? Então, eu acho que não vejo assim como este momento, até porque se nós vamos pegar quantos parlamentares, vereadores, deputados estaduais, deputado federal se elegeram em cima dos clubes. Não é do Grêmio e do Inter, Brasil afora. O Atlético Mineiro teve um caso lá, né? Mundo afora, né? O Calil, né? É. Exatamente. Até hoje estava ouvindo. Mas eu acho que hoje a gente tá falando mais porque o Inter passou por uma crise há pouco tempo e o Grêmio tá numa crise de Série B, então essa parte política acaba agora, vindo. Quando mistura uma coisa com a outra, aí é o problema. Aí é o problema, sabe? Quando tu não separa, porque uma coisa... Eu, por exemplo, digo de experiência própria, fui presidente do sindicato trabalhador, fui presidente do sindicato empresarial. Sempre que tive à frente de uma entidade, eu nunca misturei a minha opinião pessoal, particular, política, partidária, religiosa, ou convicção de qualquer coisa com a entidade. Sempre agi de forma democrática, reuni todas as partes, a gente discutia e o que, eventualmente, a minha opinião que eu colocava na mesa para debate com a diretoria, às vezes era opinião vencida e eu saía falando que a maioria tinha decidido, independente de eu concordar ou não. Nós deliberamos sobre isso, então a posição do presidente que representa a entidade é essa. Não era minha pessoal particular, mas é. Então, às vezes tem isso. Quando mistura, quando começa a fazer coisas, usando a entidade, seja o clube ou isso, para promoção pessoal, em qualquer lugar, aí o problema, aí não dá, aí dá Desanda ruim. Aí dá ruim. Aí ali adiante uma coisa atropela a outra e a coisa não funciona. Que eu vejo, o que eu sempre vi na minha carreira, assim, dentro de clube, que em época de eleição acontece que, sei lá, são 4, 5 chapas que se candidatam à presidência de um clube. Cara... Fora as do conselho, que de vez em quando são 8, 9. A minha chapa e a tua, elas são medianas. Cara, vamos se unir, tu me apoia... Vamos se unir, me apoia que se eu ganhar eu te dou um cargo de vice-presidente, de diretor, de coordenador, de supervisor. Então muitas vezes eu não sei a tua capacidade e se tu tá preparado para assumir esse cargo. Mas eu preciso Só que tu vai me ajudar, votos. eu preciso dos teus votos e da tua chapa. Então, tipo assim, acontece muito essa bruxaria, parceria, tipo assim, aí cara, é politicagem, não é política. Aí é política. Né? Politicagem. Politicagem. Exatamente, tipo, a me ajuda aqui, da política. Me ajuda aqui que eu te ajudo lá. Então, só que o triste é que o prejudicado é o clube, porque às vezes eu vou botar um cara que não é bom, da área. Que não tem o conhecimento necessário. Que daqui a pouco o William é extremamente capacitado e eu te passo na frente dele porque, cara, tu me ajudou na... Entendeu? Então eu deixo de profissionalizar, de botar um cara que talvez não tenha me ajudado na eleição, ou enfim, mas é um cara que vai ser competente pra botar alguém que eu devo uma pedra. Então o único prejudicado disso é o clube, né, cara? E aí acaba influenciando diretamente dentro de campo, porque o clube acaba virando... Vira refém vira da refém politicagem. dessa... Não da politicagem, porque isso é politicagem, né? Exatamente. Meus queridos,
sei que a gente tem hora. Ramiro, cara, muito, mas muito obrigado por ter aparecido aí nas tuas férias, ter aceitado esse convite, ter abrilhantado a estreia dessa segunda temporada. Portas sempre abertas pra ti, te desejo sucesso nessa tua nova etapa, né, de volta ao Brasil aí. Provavelmente em São Paulo, pelo menos 6 meses, a princípio, né? Torço por ti. Até quando tu tá no Grêmio, cara. Eu fico feliz quando tu faz gol. Exceto em Grenal, daí também não exagera, né? Mas, cara, obrigado mesmo, tá, velho? Valeu, obrigado pela oportunidade aí também. Dividir a mesa com o William, com o pai, com o nosso empresário do ramo aí, o Joãozinho, que tá aí também nos acompanhando. E foi um prazer estar falando com vocês aí. Rodrigo. O Rodrigo aí também, que o Barba. Junei, brigadão. Junei, obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade, nem era pra mim estar aqui falando. Tu é da casa. Mas é óbvio. Obrigado. Tu é da casa. Obrigado, tu insistiu muito, né? Tu fez um convite, eu já aceitei. É que o JP que era pra sentar ali não quis, o daí JP não ficou de quis empresário. ficar nos bastidores aí. Obrigado, eu acho que foi muito legal. Tomara que a gente consiga tornar em mais algumas crianças e atletas da cidade, em Gramado e Canela, atletas profissionais também, né? Isso é sempre importante, que a gente sirva de exemplo aí pra futuras gerações. Assim esperamos. Will, obrigado, minha estrela móvel. Cabelinho, eu que agradeço, cara. Pra mim, como eu falei no começo, é uma honra estar aqui junto do Ramiro, do Junei, o Ramiro, meu amigo aí. E, cara, que Deus te abençoe e te ilumine sempre na tua carreira. Que seja tão linda quanto foi até agora nos próximos anos, hein? Que assim seja. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Finalizando mais um Clube Sport Show, primeira edição da segunda temporada. Curte, compartilha, comenta. A gente volta numa próxima. Valeu! Oferecimento: água mineral das Hortênsias. É pura Serra Gaúcha. Direno Soluções em Contabilidade. Confiança e credibilidade junto aos clientes. Hof Construtora. Concretizando histórias, entregando sonhos. Matriscar. O melhor negócio no seu futuro veículo. Outlet das Tintas. A sua Coral na região. Coral, tudo de cor pra você.